Era uma noite abafada de primavera em Lisboa, e Helena sentia o coração acelerado por motivos que nem ela compreendia por inteiro. Ao lado do marido Ricardo, com quem completava 8 anos de casamento, estava em um restaurante sofisticado, cercada de velas e música suave ao piano. A comemoração deveria ser especial, mas havia algo fora do lugar. Ricardo parecia cada vez mais distante, envolvido com o celular e seus pensamentos, enquanto Helena ansiava por atenção. Vestindo um longo vestido azul marinho que destacava suas curvas, ela tentava reacender uma chama que, com o tempo, se transformara em cinzas. O sorriso dele era protocolar, frio. Helena queria sentir-se novamente desejada, lembrada como mulher, não apenas como companheira de rotina. Quando seguiram para uma boate elegante próxima ao Rio Tejo, Helena já estava tomada por uma estranha mistura de frustração e desejo de libertação. Foi ali, entre luzes coloridas e música eletrônica, que seus olhos cruzaram com os de Adriano. Ele estava encostado no balcão, alto, de expressão intensa, com um copo de gin tônica à mão. Seus olhos escuros não apenas a olharam, a atravessaram como lâminas. Helena sentiu o chão sumir sobre os pés. Havia algo perigoso naquele olhar, algo que a desafiava. Adriano não hesitou em se aproximar. Com um sorriso enigmático, puxou conversa, e cada palavra dele soava como um convite para um mundo que ela não conhecia. O contraste era brutal, a ousadia magnética de Adriano contra o silêncio entediado de Ricardo. Quando Ricardo se aproximou e viu os dois lado a lado, a tensão ficou evidente. O ar parecia mais denso. Foi nesse instante que Adriano, sem rodeios, convidou Helena para sair dali com ele. Um convite carregado de promessa e risco. O coração de Helena disparou. Ela sabia que, se aceitasse, nada seria como antes. Helena hesitou por um instante, mas o olhar de Adriano parecia arrastá-la para fora de si mesma. Ricardo, distraído e indiferente, nem percebeu a intensidade daquele convite. O casamento que um dia fora cheio de paixão, agora parecia um peso, e a promessa de algo proibido brilhava diante dela como uma porta entreaberta. Sem planejar, ela disse apenas: "Preciso de ar." Adriano sorriu, entendendo a mensagem não dita. Seguiu-a até a saída, onde a noite de Lisboa respirava através da brisa salgada do Tejo. Lá fora, os carros passavam em ritmo apressado, e Helena sentiu que cada som, cada luz da cidade pulsava junto ao seu coração. "Você não parece feliz", disse ele, inclinando-se perto de seu ouvido. O tom baixo da voz a arrepiou inteira. Helena poderia ter negado, poderia ter fugido, mas não o fez. Havia algo naquele homem que a atraía como se fosse um imã invisível. Adriano não apenas falava, ele decifrava suas inseguranças. Quando pegou delicadamente sua mão, ela não resistiu. Caminharam juntos até o carro dele, um sedã preto que parecia esconder segredos. Antes de abrir a porta, ele a encarou como quem pede permissão para ir além. Helena respirou fundo, o corpo dividido entre medo e desejo. E então, entrou. As ruas passavam rápidas pelas janelas, mas ela mal percebia. Sentia o perfume de Adriano, forte e marcante, e a vibração do desconhecido que a esperava. Ele falava pouco, apenas lançava olhares que diziam mais que qualquer frase. Por fim, o
carro parou diante de um antigo casarão nos arredores da cidade. Um lugar imponente, de janelas altas e portão de ferro, como retirado de outro século. O coração dela disparou outra vez. Não sabia se era excitação ou perigo. Adriano abriu a porta e, com um gesto cortês, a convidou a entrar. Bem-vinda ao meu refúgio. E naquele instante, Helena percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Dali em diante, não haveria retorno. O casarão de Adriano parecia respirar histórias próprias. O interior era iluminado por lustres de cristal, mas as sombras dançavam pelas paredes cobertas de quadros antigos. Helena teve a impressão de que centenas de olhos a observavam em silêncio. Adriano caminhava com naturalidade, como se fosse o dono de um reino oculto. Ele a conduziu até uma sala ampla, onde havia uma lareira acesa, apesar da noite não ser fria. O estalar das chamas contrastava com o silêncio que se formou entre eles. "Gosta de riscos, Helena?" perguntou ele, servindo-lhe uma taça de vinho tinto. Ela sentiu o rubor subir ao rosto. Não sabia se era pelo álcool ou pela pergunta direta. "Não costumo me permitir", murmurou, mas a frase morreu antes de se completar. Adriano se aproximou devagar. Não houve pressa, não houve invasão, apenas a proximidade exata para que Helena sentisse o calor do corpo dele e o magnetismo que parecia desarmar suas defesas. Ele a fitava como se fosse capaz de ver além da pele, penetrar na alma. "Todos nós carregamos um lado escondido", disse quase sussurrando. "Alguns passam a vida fingindo que ele não existe. Outros escolhem libertá-lo." Helena tremeu. Nunca alguém havia falado com ela daquela forma, como se decifrasse um segredo íntimo que nem ela mesma ousava admitir. O toque dele em sua mão foi leve, mas incendiou seus nervos. Um arrepio percorreu seu corpo inteiro, e Helena percebeu que já não tinha forças para resistir. No entanto, algo estranho chamou sua atenção. Na estante, entre os livros e objetos antigos, havia uma pequena caixa de madeira fechada com cadeado. O detalhe, por algum motivo, a deixou inquieta. Adriano notou o olhar dela e sorriu com enigma. "Alguns segredos não devem ser abertos tão cedo." A frase, embora dita de forma casual, caiu sobre ela como um aviso. Mesmo assim, quando ele a puxou suavemente para perto da lareira, Helena sabia que estava cada vez mais presa àquela atmosfera perigosa e já não queria escapar. Helena já não sabia se estava sonhando ou vivendo. O calor da lareira misturava-se ao calor que queimava por dentro. Adriano a envolveu com um olhar que parecia hipnótico. E quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o tempo tivesse parado. O beijo não era apenas paixão, era um pacto silencioso, uma rendição a algo maior que ela. Helena se agarrou ao momento, sentindo-se viva como não se sentia há anos. Porém, no fundo de sua mente, uma voz sussurrava: "Cuidado." De repente, um ruído metálico ecoou pelo casarão. Helena se afastou, assustada. Adriano, no entanto, permaneceu tranquilo, como se já esperasse por aquilo. "Não se preocupe, é apenas o vento mexendo nos portões." Mas a explicação soou vaga demais. O silêncio voltou a dominar, pesado, até que Helena percebeu algo ainda mais perturbador. Um retrato enorme na parede, representando uma mulher que se parecia estranhamente com ela. O mesmo cabelo escuro, o mesmo olhar intenso. "Quem é?"
Perguntou quase sem voz. Adriano demorou alguns segundos para responder, como se escolhesse as palavras. Alguém que já fez parte deste lugar. Ele não disse mais nada, e isso apenas aumentou a inquietação. Helena sentiu que havia muito naquele casarão que permanecia oculto, muito além do que seus olhos podiam captar. Mesmo assim, quando Adriano voltou a tocá-la, sua pele respondeu de imediato, como se seu corpo fosse cúmplice do segredo que ele escondia. O perigo tornava tudo mais irresistível. No entanto, algo dentro dela sabia: quanto mais se deixasse levar, mais difícil seria escapar. E naquela noite, enquanto a lareira iluminava os contornos do quarto e o mistério pairava no ar, Helena entendeu que já estava enredada em uma trama da qual talvez não houvesse retorno. Horas pareciam ter se passado em um piscar de olhos. O casarão estava mergulhado em silêncio, exceto pelo som da lareira que ainda crepitava. Helena repousava entrelaçada a Adriano, mas sua mente não conseguia descansar. O retrato da mulher semelhante a ela, a caixa trancada na estante, cada detalhe gritava em sua memória como um aviso que ela insistia em ignorar. Adriano, deitado ao seu lado, a observava com um sorriso que misturava ternura e mistério. "Você não faz ideia de quanto eu esperava por este momento", disse, acariciando seus cabelos. Helena estremeceu. Algo em suas palavras parecia carregar um peso oculto, como se ela fosse parte de uma história que não compreendia totalmente. "O que você quer de mim?", arriscou perguntar. Ele não respondeu de imediato, apenas segurou seu rosto entre as mãos e sussurrou: "Quero que escolha. Entre continuar vivendo a rotina cinzenta que te sufoca ou se perder comigo em algo que vai mudar tudo." O coração de Helena disparou. Parte dela queria correr, voltar para Ricardo, fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas outra parte, a mais profunda, a mais escondida, gritava por liberdade, por vida, por intensidade. O relógio antigo na parede soou as badaladas da madrugada. O som ecoou pelo casarão como um ultimato. Helena se levantou, olhou para a porta e depois para Adriano. Cada escolha carregava um destino diferente. Ela sorriu, nervosa, e disse apenas: "Talvez já seja tarde para voltar atrás." Adriano retribuiu com um olhar satisfeito, quase predador. Exato. Naquela noite, Helena percebeu que havia cruzado uma fronteira invisível. Não sabia se estava entrando em um novo começo ou em sua própria ruína. Mas uma coisa era certa: jamais voltaria a ser a mesma mulher.